21 horas e 31 minutos, 21 horas e 31 minutos, 27 de junho de 2022, estamos trazendo para você o giro de informações, as principais notícias do dia aqui no estado do Rio Grande do Sul, notícias da fronteira oeste do nosso município aqui de Alegrete. Agora são 21 horas e 31 minutos, estamos aqui em Alegrete, no Rio Grande do Sul, bem no centro da fronteira oeste, a 140 quilômetros de Uruguaiana e a 220 quilômetros de Santana do Livramento. Passa a praça em Santana do Livramento, você já está no Uruguai. E passando a ponte aqui em Uruguaiana, você já está na Argentina. Alegrete, nesse momento, a temperatura está na média dos 16 graus. Temos hoje uma previsão de chuva, nesse momento, 14%. Umidade relativa do ar, 98%, com ventos a 8 km por hora. Esta segunda-feira tivemos aí um dia nublado e permanece nublado aqui na nossa cidade, mas a previsão é que tenhamos até pancadas de chuva no decorrer da noite. Esta segunda, a temperatura máxima chega na média dos 18 graus e a temperatura mínima fica na média dos 14 graus. Na terça-feira, temos previsão de chuva aqui para a cidade, sendo que a temperatura máxima fica na média dos 16 graus e a temperatura mínima fica na média dos 4 graus. O sol retorna à cidade na quarta-feira, onde teremos um dia e sol entre nuvens, com a temperatura máxima chegando na média dos 16 graus e a mínima ficando na média dos 14 graus. Então essa é a previsão do tempo aqui para Alegrete na tarde, na noite, desta segunda-feira. Vamos trazer para você agora, 21 horas e 33 minutos, a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. Como fica o tempo no nosso estado nesta terça-feira? Uma nova área de baixa pressão atmosférica vai se formar na costa gaúcha e dar origem a uma nova frente fria. Uma nova área de baixa pressão atmosférica vai se formar, então, na costa e dar a origem a uma nova frente fria. Ela vai avançar sobre o Rio Grande do Sul nessa terça-feira. Nessa terça, o tempo fica instável no estado. O dia será marcado por muita nebulosidade no território gaúcho. Segundo a previsão, pela manhã chove na fronteira oeste e na região sul. Ao longo do dia, a chuva se espalha para outras regiões do Rio Grande do Sul e a chuva deve ocorrer de intensidade moderada a forte no estado. Há a possibilidade de chuva com rajadas de vento em torno de 60 km por hora no estado, principalmente na área leste do território gaúcho. Em Porto Alegre e Alvorada, chuva intercalada com períodos de tempo nublado e há risco de rajadas de vento na terça. A mínima de 14 graus e a máxima de 19 graus. Em Lajeado, o tempo fica instável, a mínima de 15 graus e a máxima de 20 graus. Em Santo Ângelo, o tempo fica nublado e há previsão de chuva, a mínima de 8 graus e a máxima de 20 graus. Previsão do tempo para você nesta terça-feira, para amanhã, portanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul. 21 horas e 35 minutos, aqui o giro de notícias, trazendo as principais notícias do dia, aqui do Rio Grande do Sul, fronteira oeste. Aquilo que é notícia, nós trazemos para você. As forças de segurança do Rio Grande do Sul se integram em ofensiva nacional de combate ao tráfico. As forças vinculadas à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul deflagraram, então, a partir dessa semana, uma série de ações integradas para o combate de tráfico de drogas no estado. A atividade desenvolvida pela Brigada Militar e Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, fazem parte, então, da Operação Narco Brasil, ofensiva de âmbito nacional coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O objetivo principal é reprimir os delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, uma parceria com a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, o SENAD, com alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrados então no dia 26 de junho. A primeira ação foi desencadeada no início da manhã desta segunda-feira, dia 27 de junho, em Porto Alegre, com a participação então de 55 policiais, 16 viaturas, além de
cães farejadores. Então, essa informação para você nesta data, então, as forças de segurança pública, tá bom? Estão participando, então, dessa ação. Participam nas fiscalizações 12 agentes do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, DENARC, da Polícia Civil, com apoio de 2 cães especialistas na localização de drogas, sob a liderança do delegado Alencar Carraro e Gabriel Borges, além de 40 policiais militares do Comando de Policiamento da Capital, do Comando de Policiamento de Choque e Comando Ambiental da Brigada Militar, sob a coordenação do Batalhão de Polícia Militar, o 9º Batalhão. O delegado Carraro e o tenente-coronel Ivens farão atendimento à imprensa para detalhar os objetivos e resultados parciais das ações às 10 horas desta segunda-feira no saguão da estação rodoviária. 21h37. Vamos às informações. Aqui a cheia do Rio Uruguai fez com que 62 pessoas e 16 famílias tivessem que sair das suas casas em São Borja, na fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, o rio estava com 2,19 metros acima por conta de inundação. Essa é a 4ª cheia no município em 2 meses. As famílias começaram a ser retiradas na semana passada. Do total, 10 pessoas estão em barracas, 27 para abrigos da prefeitura e 27 em casas de amigos e familiares. No Cais do Porto, bares que tiveram que fechar as portas depois que a água invadiu os locais. O rio Uruguai vem subindo devido às chuvas nas cabeceiras do rio, em Santa Catarina, além da chuva nas cidades que ele se localiza no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, a tendência é que o nível do rio se estabilize nesta segunda-feira em São Borja, mas continue aumentando em Cacequi e Uruguaiana, uma vez que as águas seguem o seu curso. Em Itaqui, o rio Uruguai está 50 centímetros acima da cota de inundação nesta segunda-feira. 14 casas volantes, a maioria do bairro Ponte Seca, que haviam sido deslocadas para locais mais altos, foram então aí, praticamente foram inundadas, pessoal, tá? E em razão da enchente. Em Uruguaiana, a situação do rio é de alerta. 3 famílias, somando 17 pessoas, foram levadas para um abrigo no Centro Esportivo Zona Leste, no município do Uruguai. No município de Uruguaiana, o rio Uruguai estava 28 centímetros abaixo da cota de inundação na manhã desta segunda-feira. 21h39, giro de notícias, trazendo para você as notícias, aquilo que é notícia aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, nós trazemos para você. A Brigada Militar de Barra do Quaraí encaminha indivíduo para a delegacia após confessar duplo homicídio em Itaara. Na manhã desta segunda-feira, dia 27 de junho, uma guarnição da Brigada Militar da Barra do Quaraí encaminhou o indivíduo até a delegacia de polícia de Uruguaiana, pois esse indivíduo confessou que havia cometido duplo homicídio na cidade de Itaara, zona central do estado. Após o crime, fugiu para a cidade da Barra do Quaraí. O homem de 22 anos confessou aos policiais que matou a facadas sua companheira de 44 anos e o filho dela, de 8 anos, na madrugada do dia 26, e depois abandonou os corpos próximos ao Mirante, que fica na divisa dos municípios de Itaara e Santa Maria. Em contato com a Brigada Militar de Santa Maria, fizeram as buscas e localizaram os corpos das vítimas. 21h40, giro de informações, giro de notícias, trazendo para você aquilo que é notícia aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Trabalho apreende, e bloqueia bens em caso de idosos em situação de escravidão em Quaraí. O Ministério Público do Trabalho obtém arresto de um trator e bloqueio de bens de empregadores de idoso encontrado em situação análoga à escravidão. Parte do valor bloqueado será usado para o pagamento de verbas rescisórias e indenização ao resgatado. Réus também terão que pagar pensão até o julgamento definitivo da ação. 21h41, Prefeitura de Alegrete divulga processo seletivo para contratação temporária.
A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, lançou o edital 028 de 2022 nesta segunda-feira, o qual abre inscrições no processo seletivo para a contratação temporária de pessoal. Serão disponibilizados 6 vagas para o cargo de motorista, 5 para operadores de máquina e 1 para mecânico. Ambos os cargos são de 40 horas semanais, seguindo as atribuições legais conferidas na legislação municipal. Lei 6.493. Para inscrever-se, o candidato deverá entregar cópias dos seguintes documentos pessoais em envelope lacrado. Essa relação de documentos está no site da Prefeitura Municipal, no edital 028/2022. 21h42. Aqui é José Antônio Gonçalves trazendo para você o giro de informações das notícias aqui do Rio Grande do Sul e da fronteira oeste. A Agronemitz confirma embarque de 40 mil sacas de arroz para o México. Informação, página Alair Almeida. A região da fronteira oeste estará mandando um carregamento substancial de arroz nos padrões básicos, com 56 de grãos inteiros para o México. A transação da Agronemitz, em parceria com a Trade Viterra, se dará aí no modal ferroviário através do terminal Nemitz na Estação do Tigre. A empresa está comprando lotes para o embarque do produto. Conforme Caio Nemitz, esta partida é um lote de 400 mil sacos, envolvendo a movimentação de 330 vagões graneleiros que sairão do Tigre, via Cacequi, então com destino ao Porto de Rio Grande. Esse volume de arroz significa o carregamento de um navio inteiro. Para o empresário do agronegócio, o fechamento dessa exportação é muito bom, porque aquece a economia e o mercado se estabiliza, se equilibra. Uma opção de negócio que, sem dúvida alguma, vem azeitar então o sistema do transporte ferroviário. A Agronemitz, localizada na Estação do Tigre, a 45 km de Alegrete, implantou aí e opera o seu moderno terminal rodoferroviário para carregamentos de grãos desde 2010. 21h43. 21h43. Vamos às informações do boletim epidemiológico aqui da cidade do Alegrete. Essas informações são de sábado, domingo e segunda-feira. Foram registrados 48 novos casos positivos entre sábado, dia 25, e segunda-feira, dia 27. No sábado, dia 25, foram registrados 21 casos positivos, 11 mulheres e 10 homens com idades entre 1 e 78 anos. No domingo, foram registrados 12 casos positivos, 9 mulheres e 3 homens com idades entre 8 e 74 anos. Na segunda-feira, dia 27, foram registrados 15 casos positivos, 8 mulheres e 7 homens com idades entre 4 e 84 anos. E foram registrados 34 recuperados. Existem 2 pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Caridade de Alegrete. E existem 144 casos ativos no município. Até o momento foram registrados 327 óbitos por Covid-19 e 5 pessoas aguardam resultados de exame. E em observação com síndrome gripal, existem aqui em Alegrete 66 pessoas. 21h45, giro de notícias, trazendo as principais notícias do Rio Grande do Sul, principais notícias da fronteira oeste e aqui do município de Alegrete. Vamos agora ao Campeonato Gaúcho de Futsal Série Prata. Tivemos a rodada aí, mais uma rodada no sábado, e o grupo ficou assim definido. Ser Santiago, do grupo A, né, está em primeiro aí, com 11 pontos. A VF de Manuel Viana, do grupo A, está em segundo com 10 pontos. Independente do grupo A com 9 pontos. Império, 8 pontos em quarto lugar. Em quinto lugar, a AFA de São Francisco com 7 pontos. Sexto lugar, Cruzeiro de São Gabriel com 6 pontos. Sétimo lugar, né, o Real de Alegrete com 3 pontos. E oitavo lugar, a La Máquina de São Cepé com 3 pontos. Os times, aqui, o time de Alegrete Real, então, está em sétimo lugar. E a AVF aqui de Manuel Viana, né, treinada aí pelo nosso treinador, professor Alexandre Boer,
está em segundo lugar. 21 horas e 46 minutos, aqui Giro de Notícias, trazendo para vocês as notícias aqui na sua noite de segunda-feira. Vamos às informações, então, o Giro Internacional e o Giro Nacional de Notícias da agência Rádio Web. Protestos contra o governo de Guillermo Lasso no Equador. De acordo com o mapa da violência da Aliança pelos Direitos Humanos daquele país, até o momento 5 pessoas morreram e mais 200 pessoas ficaram feridas durante a mobilização nacional contra o governo equatoriano promovida pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAIE. Os protestos iniciaram nas províncias em 13 de junho e reivindicam uma agenda como a redução nos preços dos combustíveis, emprego e direitos trabalhistas, a não privatização de setores estratégicos, combate à mineração em territórios indígenas, reservas e áreas protegidas, entre outros. O presidente da CONAIE, Leônidas Isa, reitera que o governo não conhece as próprias demandas da população. Convidamos todos os setores que temos sido golpeados por essa política neoliberal do governo a somar, a nos colocarmos de pé frente a ela. E devo me opor ao governo nacional, devo me opor às autoridades quando dizem nos meios de comunicação massiva que não sabem o que estão pedindo, o que está pedindo o movimento indígena. O problema é que não conhecem o país, não conhecem as bases e não conhecem o território nacional. Esse é o problema central. Em nota, ex-dirigentes e fundadores da CONAIE denunciam as ações violentas e criminosas realizadas durante os protestos com ataques e bombas de lacrimogênio em locais como o Parque Arbolito, na Casa de Cultura, pontos onde se concentram as delegações do movimento indígena. Continuam esperando dialogar com o governo e encontrar soluções conjuntas. O final de semana foi marcado pelo debate no Congresso equatoriano sobre um pedido de impeachment do presidente Guillermo Lasso, solicitado por 1/3 dos parlamentares. A oposição acusa o atual governo de levar o país a uma grave crise política e comoção interna. A partir de domingo, o parlamento tem 72 horas para votar se Lasso continua ou não no cargo. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e você acompanha agora os destaques do momento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou uma lista de 70 planos de saúde que foram suspensos por conta de reclamações efetuadas nos primeiros 3 meses deste ano. A proibição de venda começa a valer na quinta-feira. A ministra Carmen Lúcia, do STF, enviou para a análise da Procuradoria-Geral da República um pedido apresentado pela oposição para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado. Trata-se do caso conhecido como escândalo do Ministério da Educação. Pesquisa Datafolha aponta que 1 em cada 4 brasileiros afirma não ter comida suficiente em casa para alimentar a família. O problema afeta principalmente quem recebe até 2 salários mínimos. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu Caio Mário Passa de Andrade como novo presidente da empresa. Acionistas minoritários ainda tentam barrar a posse dele. O Ministério Público pediu abertura de inquérito para apurar eventuais irregularidades na declaração de domicílio eleitoral do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Republicanos. Pelo menos 11 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos contra um shopping na Ucrânia. O estabelecimento fica em Kremenchuk, local da maior refinaria de petróleo ucraniana. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio O prazo Web. para inscrições no programa Bolsa Juventude Rural do Governo Estadual tem fim na próxima terça-feira, dia 5 de julho. A iniciativa disponibilizará 712 bolsas de R$ 2.000 cada. O montante será pago em 10 meses a partir de agosto deste ano. A engenheira agrônoma da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Emanuele Cavazini Magiero, explica a quem está direcionado o benefício.
benefício. Para jovens rurais, é uma bolsa no valor de R$2.000 por ano, pagas dentro desse ano calendário, e esses jovens, para concorrer a essa bolsa, eles devem estar matriculados no 2º ou 3º ano do ensino médio de escolas públicas estaduais ou de casas familiares rurais ou escolas famílias agrícolas. Então, eles têm que ter entre 15 e 29 anos e a família tem que possuir baixa renda bruta familiar, comprovada por meio da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, com valor inferior a R$125 mil. Cavazini Maggiero também salienta os 2 principais objetivos do Bolsa Juventude Rural. O primeiro deles é propiciar, então, que os jovens rurais eles acessem e permaneçam no ensino médio, propiciando, então, a conclusão dos seus estudos. E um segundo grande objetivo que o programa ele tem é que esses jovens, por meio também dos recursos disponibilizados por essa bolsa, tenham a possibilidade de implantar um projeto produtivo na propriedade da família, potencializando uma discussão com a família de uma construção coletiva de um projeto e que também isso sirva de renda para que esse jovem permaneça na propriedade e propicie uma sucessão rural. Então, esses são os 2 grandes objetivos do programa. Além de propiciar, então, que esses jovens eles concluam os estudos, também com esses valores que eles possibilitem essa discussão junto à família e a implantação desse projeto. Conforme informa o governo do Rio Grande do Sul, do total de bolsas oferecidas, 282 serão para alunos regularmente matriculados no 2º ano e 430 para alunos matriculados no 3º ano do ensino médio. Inscrições devem ser feitas e informações podem ser obtidas no site do programa. O endereço é o seguinte: bolsajuventuderural.com. Os deputados estaduais podem votar até 8 matérias nesta terça-feira, dia 28. 2 delas são do Executivo. Ambas estão com prazo de tramitação vencida e, portanto, passam a trancar a pauta de votação. Os textos tratam do veto total ao projeto de lei que institui o Programa Estadual de Apoio e Fomento às atividades de valorização e resgate histórico das missões jesuítico-guarani e da proposta para a contratação emergencial no IP Previdência. Os parlamentares também devem analisar o relatório final da Comissão Especial para tratar do transporte público metropolitano. A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul determinou o bloqueio de mais de R$1 milhão em bens de um empregador de um idoso de 64 anos submetido a trabalho escravo. O resgate ocorreu em abril deste ano em uma granja em Quaraí. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, os valores foram bloqueados em caráter preventivo para garantir o pagamento de indenizações por danos morais. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul também determinou a imediata liberação das verbas rescisórias e de pagamento de pensão mensal de um salário mínimo ao resgatado. O idoso está internado na Fundação Hospital de Caridade de Quaraí. Ele trabalhava há 3 anos e meio na granja sem receber salário, sendo submetido a humilhações e recebendo alimentação insuficiente, de acordo com o MPT. 21h54, trazendo para você aqui o giro de notícias, aquilo que foi notícia no Rio Grande do Sul, notícias no Brasil e notícias internacionais, nós trazemos para você. Um abraço todo especial para você. E estaremos aqui novamente amanhã, se Deus assim nos permitir. Desejamos a todos uma ótima noite de descanso e que amanhã, terça-feira, possa ser o melhor dia da tua vida e que Deus possa estar abençoando você, tá bom? Uma ótima noite, abraço.